como que é o curso, assim, de atuária? É muito, é, de alguma forma, tentar ser bastante preditivo? É cálculo? Tem aulas de seguro no meio? Como é que é? Então, eu sou formado aqui pela PUC de São Paulo, né? Uhum. Então, via de regra, você tem uma carga predominante de matérias quantitativas, né? E com muito foco em predição. Se eu puder resumir de uma forma bem geral, a gente está falando de associar probabilidades a valores de dinheiro no tempo. Ah, Sempre tem que visualizar muito o passado também, né? Para poder tentar alguma coisa no futuro, ou não. Via de regra é isso, mas nos dias atuais a gente também convive com um desafio é, novo e extremamente Sim. importante, que são os riscos emergentes e para os quais a gente não tem experiência, a gente precisa encontrar alguma alternativa para precificar. Então, via de regra é isso, você olha para trás, observa, aplica algum método preditivo, se o que se pretende segurar é por tempo maior, entra a parte da matemática financeira, né? Então, uhum. vamos simplificar chamando a atuária da combinação de matemática financeira com as probabilidades de ocorrência dos eventos que se pretenda garantir, Tá né? bom. De uma forma bem geral. Então, a gente está combinando estatística com matemática financeira. Ah. Variações Normalmente, do valor de dinheiro e etc. exatamente. E normalmente, nos seguros de danos, onde predominantemente as vigências tendem a ser anuais ou menores, o impacto, a relevância da predição estatística, ela é maior do que a variação do dinheiro no tempo. Uhum. Então, por exemplo, no seguro de automóvel, normalmente o que mais pega no desafio de precificar é a estimativa das frequências. Uhum. Né? No seguro de transportes, a estimativa das frequências de acidente, de roubo, e aí você tem um ferramental estatístico para conseguir prever. Valores, seguro de transportes, via de regra, está travado na nota fiscal. Né? Então, a variação do valor no momento de saída, no ponto de partida, até o momento de chegada no ponto de destino, não tende a sofrer uma grande variação. No seguro de automóvel, por exemplo, a gente tem o referencial da tabela FIPE. Então, condições normais de temperatura e pressão, isso tende a ser razoavelmente constante. Poxa, mas é sempre assim? Não. A pandemia, a O mundo tá guerra... mudando muito rápido, Não, é que né? foi por isso que veio o putz, porque eu não sei se você reparou, na hora que você tá falando, vai depreciar. Só que eu lembrei, não, porque na pós-pandemia lá, com o negócio do chip lá que sumiu, a FIP fez isso aqui. Exatamente, exatamente. Então, isso impactou demais o mercado de automóvel, né? Eu, particularmente, nunca havia vivenciado um período no qual o segmento inteiro, as maiores companhias que atuam nesse segmento, via de regra, todas perderam dinheiro. Uhum. E por quê? Porque essa variação, ela não estava precificada, não estava no radar de ninguém. Verdade. Né? Então, nós nos deparamos com esse desafio. Ainda que exista uma prevalência maior da predição das frequências, nessas situações a variação dos valores torna-se bastante relevante. Uhum. Agora, no segmento de previdência, a questão do valor do dinheiro no tempo ganha uma relevância bem maior, porque a gente está falando de contratos muito mais longos, né? Uhum. E aí essa mescla da parte de matemática financeira, valor do dinheiro no tempo, com a predição dos eventos, as probabilidades de morte ou sobrevivência, invalidez, essa junção ela ganha uma relevância muito maior, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Gustavo. Você falou do transporte, né? Que de fato, do ponto A para o ponto B, você não vai sofrer grandes variações ali. Uhum. Tende a zero. Mas ao longo do tempo,
uma inflação ou qualquer que seja o problema financeiro pode elevar o teu valor médio de sinistro. Exato. Isso é considerado? De uma forma bem tentando simplificar o desafio, imagina que quando a gente vai precificar, quando as seguradoras vão precificar seus produtos, você tem um primeiro desafio que é precificar frequência, estimar a frequência, e por outro lado, dado que ocorreu, quanto que eu vou desembolsar. Isso. Nessa perna do quanto eu vou desembolsar é que entra valor do bem, variações ao longo do tempo. Então, a depender do ramo, se o valor do bem é suscetível a variações durante a vigência, é importante estimar não só a ocorrência, mas quando ocorre, para que a gente consiga acertar a mão aqui nessa caixinha do valor. Então, muitas vezes, você tem a especificidade de estimar se ocorre sim ou não, e em ocorrendo quando, para conseguir calibrar bem aqui. Então, sim, essas variações elas são levadas em consideração no momento de precificar. E só pegando um gancho da parte anterior, o grande insumo para todo esse exercício são os dados passados, e aí entra um trabalho de avaliação de quem está efetuando todo esse exercício de, olha, o que eu estou olhando, a experiência que eu estou olhando de fato, ela é próxima daquilo que eu estou tentando precificar hoje? Sim. Então, o histórico, não basta só ter histórico de informação. O histórico da informação é compatível com, seja com o risco, seja com o ambiente onde o risco está inserido hoje. Se não, poxa, o que eu faço? E aí a gente começa a trabalhar as alternativas. Tem alguma hipótese que eu possa assumir e que seja minimamente razoável para o contexto de risco que eu estou avaliando? Eu tenho alguma fonte externa de informação? Então, por exemplo, em boa parte dos ramos de seguro, existe uma correlação grande na frequência de sinistro com risco de crédito. Então, se eu não tenho a informação dentro de casa, eventualmente alguma informação dos birôs de crédito que são disponíveis hoje possa auxiliar nesse processo de precificação. E muitas vezes a gente está partindo do zero, né? E quando a gente está partindo do zero e não tem referencial, enfim, de fato você está pelado no deserto para tentar executar esse exercício de precificar, o advento de simulações aleatórias ajuda. Então, na faculdade, nas cadeiras de estatística, a gente tem contato com algumas matérias que nos possibilitam construir simulações. Então, a gente começa a fazer simulação de cenários aleatórios. E aí a gente observa o comportamento médio desses cenários. Na falta de experiência, na falta de base de dados, essa é uma alternativa para a gente conseguir precificar e pôr produto na rua. E aí, ao longo do tempo, você vai ajustando em acordo com aquilo que você vai observando.